Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Curve a sua cabeça comigo e ore ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela que não volta vazia, mas cumpre o propósito pela qual saiu do teu coração. Eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus, que cada pessoa venha abrir o seu coração para que a boa semente caia em boa terra e ela produza frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, que a tua palavra venha nos transformar para a honra e glória do teu santo nome. A igreja levanta as mãos e diga comigo: meu Deus, eu recebo a tua palavra em o nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte e glorifica ao Senhor Deus. Eu gostaria de te convidar a entender esse mecanismo que o inimigo de nossas almas utiliza. Mas perceba que a palavra fala que isto acontecerá com a geração perversa. Ou aliás, a palavra está dizendo que isto é algo que se tornará comum. Este mecanismo, a qual o inimigo, ele passeia por lugares áridos, locais desérticos, locais onde não existe vida. A palavra fala que é o local que ele procura para descansar, mas ele não encontra descanso. E logo, ele pensa em retornar para a antiga casa. E ele volta, mas ele encontra esta casa varrida e adornada, uma casa arrumada e organizada. Logo, ele não se contenta em morar apenas só naquele local, mas ele convida, diz a palavra, mais outros espíritos para habitarem naquela casa que antes estava organizada, aquela casa que estava arrumada. Agora ele tem mais outros espíritos que bagunçam, porque a palavra fala que o estado daquele homem ou daquela mulher torna-se pior do que antes. Mas é interessante que a palavra fala que esse espírito, ele procura um repouso, ele procura um descanso e ele não encontra. Ele não se satisfaz no deserto. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, a palavra nos conta que o Senhor Jesus, ele convida os discípulos para irem até o deserto a fim de descansar. O Senhor Jesus, ele encontra descanso em pleno deserto. O povo de Deus encontra descanso em pleno deserto. Mas o inimigo, ele não encontra, ele se incomoda, apesar dele desejar um descanso, mas ali ele não encontra, porque há perturbações nele. E esse mecanismo que é utilizado pelo inimigo de nossas almas, ele está presente também na vida de muitas pessoas. Elas não encontram descanso, elas não encontram paz, elas têm uma perturbação interior, elas não têm satisfações na sua vida. A palavra fala que nós devemos nos contentar, até mesmo em tribulações, para que nós venhamos glorificar a Deus. O que a palavra quer dizer é que em plena tribulação, em plena situação difícil, nós encontramos paz. O Senhor Jesus foi para o deserto a fim de descansar e descansou, porque não havia perturbação nele. Não havia no Senhor Jesus um incômodo. Agora, é comum nós encontrarmos nas pessoas essa insatisfação, esse incômodo. As pessoas não se sentem
contentes. E elas passam por tribulações e situações difíceis, que a alma delas é perturbada. Isso é muito comum você encontrar na vida de muitas pessoas. O espírito maligno, ele não encontrou, ele foi procurar descanso, mas ele não encontrou. Quantas pessoas estão procurando descanso e não encontram? Elas procuram, elas almejam, mas elas não encontram. E geralmente este mundo, ele é um deserto. Este mundo, nós não temos base para uma felicidade contínua, para uma alegria duradoura. Todos nós estamos cercados de momentos bons e de momentos ruins, de momentos alegres e de momentos tristes. Todos nós estamos cercados de situações a qual um dia estamos sorrindo e no outro dia nós estamos derramando lágrimas. É muito comum nós encontrarmos pessoas sofrendo. E o inimigo, ele procurou descanso, mas não encontrou. E quantas pessoas procuram e não encontram? O Senhor Jesus encontrou. E Ele nos ensina a encontrar descanso no deserto. Mas não seria esse o foco da pregação. Porque entenda você, que Ele procurou, mas não encontrou. A alma do inimigo estava perturbada. Mas ele poderia ficar ali no deserto perturbado. Ele poderia continuar no deserto dizendo: aqui eu vou trazer uma morada, eu vou ficar aqui, vou me estabelecer. E aqui no deserto eu irei sofrer, mas permanecerei no deserto. Ele não se contenta em estar perturbado no deserto. Ele quer perturbar a vida de outros. Ele não se contenta com um sofrimento interno. Ele quer que o sofrimento esteja também na vida do outro. E este mecanismo está presente na vida de muitas pessoas. Elas estão passando por situações difíceis. Elas estão passando por conflitos interiores e elas não suportam isso. E elas poderiam ficar ali naquele deserto, tentando lidar com aquela perturbação, tentando buscar uma mudança. Mas elas não se contentam. O inimigo não se contentou e ele disse: eu irei voltar para aquela casa. E ele voltou para uma casa que estava organizada, que estava arrumada. É como se ele dissesse: eu não sou feliz, mas eu vou perturbar aquele que está feliz. Eu não tenho alegria, mas eu vou tirar a alegria daquele que tem alegria. Eu não tenho ordem na minha casa interior, então eu vou retirar daquele que tem ordem. E ele vai com essa missão de retirar a ordem da casa de alguém. Ele não tinha ordem em sua casa, principalmente interior. Agora ele quer tirar a ordem da casa de alguém. E esse mecanismo está presente em uma geração perversa, de pessoas que não suportam lidar com certas situações interiores e elas projetam em outros as suas infelicidades. Elas projetam em outros a culpa. Elas projetam em outros aquilo que não é problema do outro, é problema delas. A perturbação não era problema daquele rapaz ou daquela pessoa, daquela moça. A perturbação era problema do inimigo. Mas ele não se contentou em estar perturbado sozinho no deserto. E ele quis levar a perturbação dele para uma pessoa. E diz a palavra que ele tenta piorar a situação, porque ele convida mais 7 perturbados. Ou seja, vamos projetar toda a nossa perturbação em uma pessoa. 1 mais 7. 7 espíritos, ou melhor, 8 espíritos projetando a infelicidade em alguém. E diz a palavra que o estado daquela pessoa se tornou pior do que antes. Porque agora esses inimigos estão morando nesta pessoa. E isso é muito comum. Existe uma teórica chamada Melanie Klein. Eu utilizo de teorias porque elas não inventam,
elas trazem uma constatação do que é a realidade. E ela fala da identificação projetiva, que é quando, por exemplo, um exemplo bem simples, o aluno não estuda, mas ele chega, depois de retirar uma nota baixa, ele afirma: eu tirei uma nota baixa porque o professor fez uma prova difícil. Ou seja, ele não suporta a verdade de que ele não estudou. Ele não suporta a realidade de que ele está sendo negligente. Ele não assume a responsabilidade. Ele quer lançar para o professor. Mas aí tudo bem. Porque existem muitas pessoas que fazem isso. Elas não assumem as suas responsabilidades. Elas não assumem que elas têm culpa. Que a situação a qual elas estão vivendo de infelicidade, de tristeza, boa parte, se não a maior parte, é resultado de suas escolhas. E o aluno diz: o professor fez uma prova difícil. Muitas pessoas vão colocar a culpa em você. Isso é uma projeção. Eu não aceito os conflitos que eu estou vivendo, então eu jogo no outro. O problema é o outro. É o outro que está me causando isto. Mas o pior é que ela fala da identificação projetiva. Porque é muito comum as pessoas projetarem em ti aquilo que não pertence a você, pertence a elas. Porque essa perturbação pertencia ao inimigo, não pertencia àquela pessoa que estava com a casa organizada. Mas o inimigo projetou um desespero, uma perturbação em alguém que não tinha aquele problema. Mas o pior acontece quando esta pessoa fala: eu fui mal na prova porque o professor fez um texto difícil, porque o professor foi maldoso e colocou questões impossíveis de serem respondidas. Aí o professor escuta e ele diz: é verdade, eu acho que esse aluno tem razão, eu coloquei um texto difícil. A identificação projetiva é quando ele assume aquilo que não é dele. Ele se identifica com uma projeção que é do outro, ou seja, o problema é do outro e o outro joga para você e você recebe, aceita. Isso te amarra. E isso faz com que você não caminhe. Porque agora o professor vai dizer: eu não sou um bom professor. Ele poderia dizer: era ele que era um mau aluno, era essa pessoa que não estudou. Mas aí ele diz: realmente, ela foi mal na prova porque eu sou uma pessoa maldosa, eu não sou um bom professor. E ele começa a se amarrar naquilo. Ele começa a aceitar uma projeção que não é dele. Ele começa a aceitar um problema que não é dele. Isso é comum na igreja. As pessoas saem da igreja e elas dizem: foi por fofoca, foi porque o pastor não me ligou. E elas não saíram por isso. Elas não aceitam a verdade que estão saindo porque não querem. Elas não aceitam a verdade, que é o simples fato de desprezarem a mensagem da cruz, e elas lançam sobre o outro. E isso é comum. Mas o problema que amarra alguém é quando eu, por exemplo, aceito. Eu digo: realmente, essa pessoa saiu por causa de mim. E eu começo a atar as minhas mãos, os meus pés, porque a minha autoestima baixa. Eu começo a me imaginar como alguém que se colocou como obstáculo na vida do outro, e eu vou carregando uma culpa que não é minha. Relacionamentos terminam desta maneira. O outro, ele quer sair,
Ele quer te abandonar, e aí ele começa a falar mal de você, começa a falar mal do almoço, começa a falar mal do feijão, começa a falar mal da roupa que está mal passada, ou seja, ele começa a projetar. E o pior é quando a mulher diz: é verdade, a culpa é minha, eu que não sou uma boa esposa. Mas não é que você seja uma má esposa, é que alguém está projetando em você algo que não é seu. O problema é dele, mas você aceita. E isso vai te amarrar, porque você vai carregar aquilo que não é seu. Você vai ficar com um peso sobre as costas. Os espíritos malignos, eles lançam aquilo que não é da pessoa. A perturbação não era da pessoa, mas eles lançaram. Certa vez, o Senhor Jesus, dizendo que iria sofrer, padecer, ser entregue aos homens maus, que iria morrer e ao terceiro dia ressuscitar, Pedro disse: jamais, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você cogita, ou seja, você pensa as coisas dos homens, não as coisas de Deus. É como se o diabo quisesse perturbar a alma de Jesus. É como se o diabo quisesse colocar em Jesus o medo que estava nele, porque quem estava com medo era o diabo. Mas ele não reconhecia esse medo, e ele usou Pedro para querer colocar em Jesus o medo que Jesus não estava tendo, porque Jesus confiava no Pai. É por isso que lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta: quem tu és para Deus? Ele fala: eu sou o que sou. O que isso significa? Que Deus é o que é. Ele não é o que as pessoas dizem que Ele é. Ele não é o que as pessoas projetam nele. As pessoas podem dizer que Deus é isso, que Deus é aquilo, as pessoas podem falar horrores dele, mas ele não modifica-se, e ele não carrega palavras alheias, porque o que ele zela é pela palavra dele. Ele sabe quem ele é. Deus conhece a própria identidade. Ele sabe quando algo é dele e quando algo não é dele. Agora nós confundimos as nossas bagagens. O que você é? Uma pessoa que carrega a tua identidade, que carrega o que você realmente é, ou você é alguém que é um depositário do que as pessoas te projetam? Alguém um dia te chamou de incapaz, mas na verdade quem era incapaz foi a pessoa que te chamou, mas você se identificou e absorveu aquela palavra e se achou e se considera até hoje uma pessoa incapaz. Uma carga que não é sua, mas você carrega. Um peso que não é seu, mas você carrega. A estratégia do inimigo é essa: é ele projetar no outro aquilo que ele tem e que não é do outro. Essa perturbação não são das pessoas, mas quantos seres humanos andam por aí perturbados por uma projeção maligna sobre a vida deles? Eles começam a aceitar: o medo não é teu, essa incredulidade não é sua, essa perturbação não é sua. O inimigo projetou na tua vida, e se você se identificasse considerando alguém medrosa, ele venceu. É como se ele modificasse você. É como se ele colocasse em bagagens na tua vida. E daqui a pouco você percebe que perdeu a si mesmo. E que agora está sendo exatamente o que as pessoas dizem que você é, não exatamente aquilo que você diz que é. Porque há uma projeção. As pessoas não suportam certos lixos interiores, e elas vão lançar sobre alguém, sobre um terreno, principalmente se esse terreno está limpo, organizado, se esse terreno está bem arrumado.
Elas vão olhar para aquele terreno bem feito, aquela casa bem projetada, e elas vão descarregar, elas vão lançar sobre você. Saiba que quando você tem uma proteção, ontem a pastora pregando leu aquele versículo em Provérbios que diz: guarda o teu coração. Se tem que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. Guardar o coração é guardar a casa da tua vida, é guardar a tua vida emocional, é guardar a tua mente, porque alguém vai olhar e vai perceber que está organizada, que está bem arrumada, e elas estão com conflitos interiores, estão com perturbações, elas não conseguem descansar. Mas elas não aceitam em guardar para si aquele lixo interior, e elas vão descarregar sobre você, porque a sua casa está bem arrumada. Elas vão lançar lixos e mais lixos emocionais, não dizendo que aquilo pertence a elas, mas elas vão dizer que pertencem a você. Agora, se você não souber guardar o coração, vai se identificar com aquele lixo, vai se identificar com aquela projeção que não é tua, com aquele problema que não é teu. E daqui a pouco você vai andar com a casa desorganizada, vai andar como alguém que carrega um peso que não é seu. Porque você escuta muitas pessoas que dizem: olha, a minha vida não está boa por causa de você. Eu não estou bem porque você fez isso. E elas vão te enchendo e te enchendo e te enchendo. Chega um período que você não aguenta mais, porque todo problema que há ao redor, na tua família, na tua casa, tudo é descarregado sobre você. Mas na verdade, a culpa não é sua. Você se tornou alguém que introjeta. O que é introjetar? É absolver. As pessoas deslocam problemas, lançam problemas sobre você, perturbações. Você vai se tornando uma pessoa frágil, e vai se tornando uma pessoa cada vez mais vulnerável, para que outros venham lançar sobre você aquilo que não é seu, aquilo que é um conteúdo deles. E eles vão lançando e você vai recebendo. Chega um período que você já não tem mais identidade. Chega um período que você está oco, que o que comanda você não é a voz de Deus, não é a voz do teu interior, que o que comanda você não é a tua identidade, mas é o que as pessoas lançaram sobre você, e você foi se identificando, mas se identificando com lixos, se identificando com coisas que te prejudicam, que levam você a viver uma vida se sentindo culpado, se sentindo a pior pessoa, se sentindo um ser humano baixo, horrível, porque as pessoas lançam sobre você. Lá no trabalho isso é muito comum, na escola isso é muito comum, na família as coisas pioram, porque você se torna um depositário. E você vai assumindo essa responsabilidade de ser o guardador de conteúdos que não pertencem a você, mas que pertencem a outras pessoas. E isso vai te amarrando, porque você vai perdendo a motivação de viver. Você vai perdendo a fé, até mesmo em você. Lembra que quando eu preguei certa vez dizendo que se eu perguntar aqui quem crê em Deus, quem crê que Deus pode ressuscitar mortos, quem crê que Deus pode curar, quem crê que Deus pode fazer maravilhas, a maioria de vocês vão levantar as mãos e vocês vão falar com sinceridade: eu não duvido que vocês creem em Deus.
Eu não duvido que vocês acreditam que Deus pode ressuscitar um morto. Eu não duvido que vocês acreditam que Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas se eu perguntar, Deus pode ressuscitar um morto usando as tuas mãos, a tua oração, você vai baixar as suas mãos. Você não acredita nisso. Sabe por que você não acredita? Porque você tem fé em Deus, mas não tem fé que Deus pode te usar. Não tem fé em si. E o inimigo, ele projeta tantas coisas ruins em alguém, que essa pessoa já não acredita mais que Deus olha para ela. Um dos maiores motivos das pessoas saírem dos caminhos do Senhor é elas se sentirem fracas, se sentirem pecadoras demais. E com isso elas vão embora, achando que elas não merecem o amor de Deus. E o inimigo vai na mente dizendo, realmente, você não é nada disso. Realmente, Deus não quer saber de você. Realmente, Deus não te ama. Olha, aliás, ninguém te ama. Você é feio, você é pobre, você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe dançar. Ou seja, o inimigo vai martelando. Mas algo que não é teu, é um conteúdo que não é teu, é um conteúdo do inimigo. É porque ele é perturbado no deserto e ele quer perturbar a tua vida que estava organizada. Ele quer perturbar a tua vida que estava bem arrumada. Ele não se contenta em ver você feliz. E é por isso que Deus fala, eu sou o que sou. Porque Ele quer nos ensinar a sermos o que realmente somos. Ele quer nos ensinar a manter a pureza do nosso coração. Quantas lutas e quantas pessoas quiseram modificar o caráter de José. Aliás, a mulher de Potifar quis colocar sobre o caráter de José que ele era um adúltero, um homem perverso que não respeitava o patrão. Mas ele continuou fiel e acreditando que Deus era com ele. Ele poderia se identificar e dizer, realmente, eu mereço todo esse sofrimento. E quantas pessoas estão aqui dizendo, realmente eu mereço todo esse sofrimento? Eu mereço. O que está acontecendo comigo? E sabe por que você diz que merece o que está acontecendo com você? É porque algum dia, alguém que não tinha uma vida organizada, que não tinha uma vida bem arrumada, lançou lixos sobre o teu terreno, sobre a tua casa. E hoje você olha para dentro de si, não sendo mais você, mas apenas um oco, um vazio, alguém que é controlado não pelo que você realmente é, mas alguém que é controlado por aquilo que as pessoas dizem que você é. E o que elas dizem ao teu respeito não é algo favorável para que você se torne alguém motivado, é algo que te deprime, é algo que te leva a viver uma vida desorganizada. Porque um dia você era organizado, um dia a tua vida estava bem arrumada. E sabe de uma coisa? O inimigo ele lançou a perturbação, ele desorganizou aquela casa e aquela pessoa se sentiu a culpada pela desorganização. Aliás, ela se sentiu alguém que poderia dizer, eu sou desorganizado, e eu não sei viver uma vida organizada, então é melhor eu ser desse jeito. Quantos cristãos dizem isso? Quer saber de uma coisa? Eu não consigo ser um servo de Jesus, então é melhor eu viver a vida desorganizada. Então é melhor eu largar tudo, abandonar tudo. É melhor eu viver desse jeito mesmo, é melhor eu me entregar, porque eu me assumo como alguém desorganizado.
Deus não te fez desorganizado. O projeto de Deus não é que você ande sem ordem. Mas o inimigo bagunçou tanto na tua vida, não com aquilo que pertencia a você, mas com aquilo que era dele, que foi lançado sobre você, que agora você se sente como alguém desorganizado. Você se assume como alguém desorganizado, mas não é você que é desorganizado. O problema é quem está habitando em você. Quem é desorganizado é quem está habitando na tua vida, as vozes que estão habitando na tua vida. Quem é fraco é a voz que está habitando na tua mente. Quem é medroso é a voz que está habitando na tua mente. Quem é um perdedor é a voz que está habitando na tua mente, não é você. Essa voz não é tua, essa desorganização não é tua. Essa desorganização é do inimigo, que não encontra descanso no deserto e ele quer lançar sobre você. Essa desorganização são de pessoas que não encontraram a felicidade e lançaram sobre você. Mas hoje Deus quer restaurar a tua identidade. Hoje Deus quer dizer para você: tu és o que realmente é. Tu és o que realmente você é. Ou seja, você é alguém organizado. A tua casa é adornada, a tua casa é bem arrumada, e não deixe com que nenhuma voz do inimigo venha prevalecer na tua vida. Não deixe que a tua vida emocional seja destruída por aquilo que não é teu. Fique de pé em nome de Jesus.